De alunos do sétimo ano. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a administração espanhola na América. Pois bem, das nossas aulas sobre a conquista da América pelos espanhóis, essa é a última aula. A primeira aula falou a respeito sobre a conquista do Império Azteca, a segunda do Império Inca e a terceira aula nós falaremos a respeito da administração espanhola na América. Pois bem, a expansão espanhola e a conquista da América. Nós sabemos que em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo ele vai chegar à América Central, o Haiti, uma ilha espanhola que essa expansão, a expansão espanhola, ela vai conquistar a primeira ilha, o Haiti. Depois nós vamos ter Hernán Cortés conquistando os aztecas no México, Francisco Pizarro conquistando os incas no Peru, e toda essa colonização ela vai se concentrar nessas áreas devido às grandes jazidas de ouro e prata. Ouro no México e prata no Peru. Um outro fator que é importante eu lembrar a vocês, a colonização espanhola ela vai ter a ajuda da Igreja Católica, embora a Igreja Católica ela fosse subordinada ao rei. Por quê? Porque era o rei que nomeava os bispos, os padres, enfim, as ordens religiosas que foram para essas regiões com o intuito de catequizar os nativos. Certo? Então vamos lá. Como é que foi dividido? Como é que foi essa administração colonial? Ela foi dividida, A América foi dividida em 4 vice-reinos. A Nova Espanha no México e na América Central. A Nova Granada, que correspondia ao Equador, a Colômbia, a Venezuela e o Panamá. E o Peru, que correspondia ao Peru, a Bolívia e ao Chile. E o vice-reino do Rio da Prata, que correspondia à Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Também, na administração, as capitanias gerais, a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral do Chile, a Capitania Geral da Guatemala. E é a partir daí que a coroa espanhola ela vai criar um organismo, um corpo que vai ajudar a administrar as suas colônias. Então, em 1503 vai ser criada a Casa de Contratação, que a Casa de Contratação ela era responsável pelo comércio da colônia. E aí, em 1524, vai ser criada, a administração colonial, ela vai criar, para ter o controle, o Conselho das Índias, onde o rei e os vice-reis e capitanias gerais, onde o rei ele ia nomear essas pessoas. E o que era a Casa
Perdão, o que era o Conselho das Índias? Porque tinha a função de fazer assessoria, né, do rei, ou seja, o Conselho das Índias ele ia o Conselho das Índias ia fazer assessoria, ele ia ajudar o rei, né, na administração das colônias, sendo responsável pela criação das leis e pela nomeação dos chefes encarregados de órgãos públicos e administrativos implantados na América. Que órgãos eram esses? Os vice-reis, os capitães gerais, que no caso as capitanias gerais. Então, cada capitania dessa tinha uma pessoa responsável. E onde ficava tudo isso, né? Esses dois órgãos, quais eram os dois órgãos? A Casa de Contratação e o Conselho das Índias ficavam em Sevilha, uma cidade ao sul da Espanha, de onde aportavam os navios para a América. Ou seja, o controle administrativo da Espanha sobre as suas colônias na América, ele era tão rígido que só um único porto servia de embarque e desembarque. Ou seja, se saíssem navios da Espanha para a América, o Novo Mundo, como assim foi dito, a partir da chegada de Cristóvão Colombo à América, né, o continente americano, na América Central, só podia sair do Porto de Sevilha. Também as mercadorias só poderiam chegar e desembarcar em Sevilha. Muito bem. Os vices-reis, eles eram o quê? A maior autoridade exercida nas colônias. Eles eram responsáveis por funções militares, judiciais, fiscais, administrativas e financeiras, né? O aparelho burocrático tinha como função impedir o contrabando, manter o monopólio e a cobrança de impostos. Esse mesmo aparelho burocrático ele era dirigido por quem? Pelos chapetones. Enquanto que os crioulos eles iam o quê? Ocupar os postos secundários. A sociedade colonial ela vai estar distribuída da seguinte forma: os chapetones, os crioulos, os mestiços, os nativos e os escravizados. Quem eram os chapetones? Espanhóis que vinham para as colônias e ocupavam os melhores cargos políticos, administrativos, jurídicos, fiscais e financeiros. Quem eram os crioulos? Os crioulos, eles eram espanhóis, filho de espanhóis nascidos nas colônias. Eles eram os grandes proprietários rurais e os grandes donos de minas. Porém, os crioulos não tinham acesso aos cargos, aos melhores cargos. Então, eles ocupavam o quê? Os cargos secundários. E quem eram os mestiços? Os mestiços eram fruto, né, das relações entre espanhóis e mulheres nativas. E surgia daí os mestiços. E os nativos eram os índios, que é bom, quero lembrar vocês que nesse processo a primeira mão de obra ela vai ser utilizada com os nativos, né? E os escravizados, quem eram? Escravos trazidos da África para trabalhar nas colônias. Pois bem,
as formas de exploração, né? Nesse caso, a economia e o trabalho nas colônias se dava de duas maneiras. A primeira maneira era a exploração, a mineração, e a segunda, o plantio. A mineração, os nativos trabalhavam por terem mais conhecimento aonde encontrar os minérios, os metais preciosos, o ouro e a prata. Essa mão de obra ela foi bastante utilizada. E o plantio, que era o quê? Era as plantações monocultoras, a plantação de tabaco, a plantação de cana-de-açúcar, ok? E existiam os espanhóis, eles se apoderaram de duas formas de exploração que era comum entre os nativos. Antes dos espanhóis, os incas, né? Os astecas, eles utilizavam, principalmente os incas, utilizavam o quê? A mita. Né? O que era a mita? A mita era uma forma de trabalho onde o nativo ele prestava serviço antes, né, para o imperador Inca. Ele dava 4 dias, uma semana de serviço prestado ao imperador. O que os espanhóis fizeram? O que os europeus fizeram? Eles se apoderaram disso e eles fizeram o seguinte: a mita é uma instituição, quer dizer, como eu falei para vocês, antes da chegada dos espanhóis, né, a mita era o quê? Uma instituição que os nativos eles davam dias de trabalho para o imperador. Os espanhóis eles vão fazer o quê? Eles vão se apoderar disso e vão usar a mita como forma de exploração do trabalho indígena. E, em troca disso, eles vão receber uma quantia que era insignificante para o tipo de serviço que eles estavam prestando. E também tinha uma outra maneira, uma outra forma, né, que era a encomenda. O que era a encomenda? Os índios tinham que pagar na forma de trabalho ao colonizador, devendo que, em troca, né, o colonizador tinha a obrigação de quê? De catequizá-lo. Então, o que era a mita? A mita, o rei espanhol, ele dava um direito, a encomenda. O rei espanhol, ele concedia um direito a um determinado proprietário, fosse ele proprietário de minas ou um fazendeiro, né? Ele encomendar um número de nativos e esses nativos iam trabalhar para ele. Em troca disso, ficava sobre a responsabilidade desse proprietário que fez a encomenda arrecadar os impostos e enviar à coroa espanhola e a obrigação de quê? De catequizá-los. Né? Então, o nativo, principalmente os incas, eles vão trabalhar, ganhar um valor muito inferior à
a quantidade, o tipo de serviço que ele fazia, e em troca eles ganhavam o quê? Eles ganhavam a catequização, ou seja, eles, em troca de toda a sua força de trabalho, eles eram catequizados, se tornavam cristãos, né? E aí, eu volto a ressaltar para vocês que nesse processo administrativo, a coroa espanhola ela consegue manter firme o monopólio comercial. O que era o monopólio comercial? O monopólio comercial nada mais era do que o pacto comercial, onde a colônia só podia comercializar com a metrópole. E a metrópole comprava os produtos da colônia e vice-versa. Ok? Bom, crianças, eu espero ter dado uma esclarecida para vocês nesse conteúdo. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Bom dia a todos.